Continuamos a percorrer o país de norte a sul a caminho das eleições autárquicas. Na próxima hora vamos olhar para Viseu, capital de distrito, e um bastião da direita desde as primeiras eleições livres. Para este debate convidamos os candidatos dos partidos com representação na Assembleia Municipal. Está por isso connosco Fernando Ruas, o atual presidente da Câmara Municipal de Viseu, recandidato a um segundo mandato pelo PSD. Está também connosco João Azevedo, recandidato pelo PS. Muito obrigada por estar connosco. E também o candidato do Chega, Bernardo Pessanha, a quem também agradeço a sua disponibilidade. Meus senhores, o clima de pré-campanha tem sido marcado por alguma crispação. Foram denunciados falsos perfis nas redes sociais, panfletos anónimos com mensagens difamatórias e até há já uma queixa que foi apresentada à Comissão Nacional de Eleições e que já seguiu para o Ministério Público. A minha pergunta para todos é se é com este tom que querem manter a campanha até ao fim. Dr. Fernando Ruas. Muito obrigado, antes de mais, os meus cumprimentos naturalmente aos meus colegas candidatos e também à moderadora, e dizer-lhe, eu não participo nesse tipo de iniciativas, não fiz queixa nenhuma a ninguém, ou uma queixa naturalmente. Mas é o alvo dessa queixa? Sim, aliás como outros foram, é uma situação tão recorrente. Aguardemos que se pronunciem as entidades competentes e naturalmente daremos a resposta às perguntas que nos forem colocadas, mas deixe-me dizer-lhe com uma calma e digamos, uma postura sem grandes problemas. Aliás, isto é mesmo recorrente, não conheço nenhumas eleições em que não haja queixas à CNE e, portanto, vamos ver o que é que dá. João Azevedo? Bem, eu gostava de cumprimentar o Dr. Fernando Ruas, o Dr. Bernardo Pessanha, a senhora moderadora, aproveitar para agradecer esta possibilidade de termos aqui este debate em Viseu e dizer que eu gostava de separar bem as duas questões. A primeira tem a ver com aquilo que disse, que é o processo anónimo, que é uma coisa intolerável, não é? E, portanto, o que está a acontecer certamente que nos toca a todos nós e aquilo que acontece hoje, de uma forma especialmente no digital, faz-nos pensar que temos de ser fortes, que temos de estar preparados para esta rotina. E quem está nesta vida tem que se preparar para isto. Nós temos de estar preparados para este tipo de atuações. E, portanto, quem trabalha muito e tem que ter outro espaço de pensamento para outras coisas, não liga muito àquilo que acontece nesse processo um bocadinho arrogante e até pouco digno, ou muito pouco digno, relativamente àquilo que são os ataques vis por parte de estratégias anónimas que acontecem por aí. Mas eu deixava de uma forma muito clara uma questão fundamental. O caminho que nós estamos a fazer é um caminho de apresentação de propostas para o futuro, para o Conselho de Viseu, para a região, e é isso que nos interessa. E nós só temos tempo para essa posição, não para aquilo que infelizmente nos toca. E, portanto, nós temos formas de poder trabalhar, temos excelentes equipas para poder responder junto às pessoas, cheios de energia, e portanto é isso que interessa. Relativamente à questão da CNE, não tem a ver com questões anónimas, tem a ver apenas com uma questão de ordem de campanha e não tem nada a ver com aquilo que foi referido como sendo uma relação direta entre o processo das queixas anónimas ou de ataques anónimos com a questão da CNE. Muito bem. Bernardo Pessanha, acredito que também prefira uma campanha limpa e transparente. Exatamente. Bom, antes de mais queria cumprimentar aqui os meus colegas de painel, o Dr. Fernando Ruas e o Dr. João Azevedo e a moderadora, e queria também dar um cumprimento muito vigoroso a todos os vizienses que nos acompanham e a todos os telespectadores. Relativamente a este tema, eu creio que se trata aqui de uma espécie de uma troca de galhardetes entre PS e PSD, do qual nós estamos completamente fora. Pomos-nos completamente fora destas denúncias anónimas, destas cartas anónimas, desta forma de atuar e queremos, sobretudo, resolver os problemas dos vizienses, que são bastantes, e queremos focar-nos nas propostas para o município. Portanto, estamos completamente fora desta questão. Muito bem, passemos então ao próximo tema. Viseu tem sido apontado como um exemplo de boas práticas na gestão da água, mas também há críticas ao modelo de adesão às águas do Douro e Paiva. No caso de vencer as eleições a 12 de outubro, mantém o modelo contratualizado ou aceitaria algumas alterações?
Completamente manteria este modelo que foi definido por nós, mas eu gostava de fazer um pouco de historial, porque senão as pessoas não entenderão porque é que chegámos a esta solução. E desmistificar também, esclarecer algumas situações de gente que diz que queremos privatizar a água. Bem, estamos a falar de abastecimento de água em alta. E o abastecimento de água em alta, digamos, vem de uma empresa pública. A empresa pública pertence ao universo das águas de Portugal e, portanto, não vemos que com esta ligação a uma empresa pública se possa dizer que o problema é privatizar as águas. Não é isso. Agora, também ouvi dizer, e vê-se com alguma frequência, que queremos apenas um tubo que vem de Aveiro, mais concretamente do lado de São Pedro do Sul. Não é nada disso. Aliás, o processo anterior, que era defendido em contraponto com este sim previa um tubo que vinha da barragem do Balsemão, do rio Balsemão até Viseu. Ninguém sabe como, mas o que para nós é importante é que não queremos que se repitam situações como aquelas que se viveram, nomeadamente em 2017. E gostaria de deixar aqui também um esclarecimento fundamental, que tem a ver com o seguinte: nós não revertemos nenhuma decisão anterior. Portanto, contra aqueles que diziam que havia muito trabalho feito, que deitámos muita coisa para o caixote do lixo, eu gostaria que nos indicassem uma reversão feita por uma deliberação nossa, o que significa que não havia nada feito. Alguém me sabe dizer qual era o número fiscal, a sede da empresa que queriam criar? Eu só conheço 2 situações do trabalho anteriormente feito. Uma foi exatamente dizer que já não se queria uma empresa A8, quis uma empresa A5, deixando de lado os 3 municípios da zona de Lafões. Uma outra foi uma sessão na Câmara com a presença do Sr. Ministro e dos autarcas envolvidos. E depois uma terceira, essa sim, que teve algumas consequências, foi o gastar quase 300 mil euros em estudos. De resto, não há nenhuma reversão. E, portanto, nós aproveitamos, isso sim, um sistema que já deu provas. As águas de Douro e Paiva são seguramente quem tem a bacia hidrográfica mais robusta, é também simultaneamente quem tem a água mais barata e, portanto, nós não temos nenhuma dúvida em recorrer a este sistema. Deixe-me dizer que também não resolvemos só isso, resolvemos a questão da barragem de Fagil, com a palavra e a vinda da Ministra, que veio aqui garantir o financiamento da barragem de Fagil. E da duplicação da duplicação da capacidade. Exatamente. Portanto, eu não sei que alternativa aqui havia a este modelo, mas... Vamos tentar perceber isso aqui com o João Azevedo, porque já disse que se vencer as eleições, a 12 de outubro, vai rever este documento. Certo, é público, nós temos uma posição completamente contrária àquilo que o Dr. Fernando Ruas aqui referiu e eu acho que é preciso acrescentar aqui algumas informações à história. A primeira tem a ver com o seguinte: o processo 2017 não começa em 17. Eu fui Presidente de Câmara desde 2009, a barragem está cá há muitos anos e não aconteceram problemas só em 2017, já tinham acontecido antes. E, portanto, esta ideia de que se criou um problema em 17, não. Houve um problema em 17, efetivamente, um problema da gestão da barragem de Fagilde, por causa da questão do armazenamento da água. Que é insuficiente, claramente? É insuficiente o armazenamento, não a água, o armazenamento é que é insuficiente. E aquilo que nós defendemos é que a água que nos une, a água que está aqui no Rio Dão, representa unidade territorial e independência no território. E nós não precisamos de uma empresa do setor empresarial do Estado para vir governar a nossa água. Qual é a sua solução? Aliás, deixe-me dizer-lhe que aquilo que aconteceu durante anos foi a Câmara Municipal de Viseu e as outras câmaras anunciarem sempre um produto de excelência na água da barragem de Fagilde, resultados líquidos muito favoráveis, uma estrutura funcional forte, organizada. Aliás, o Dr. Fernando Ruas certamente que sabe, conhece isso melhor porque está há muitos anos no exercício de funções. Eu também tive a oportunidade de acompanhar e aquilo que nós defendemos é que a barragem de Fagilde Nova deve ser feita conforme foi decidida lá para trás, não foi agora foi anunciado. Aliás, a Agência Portuguesa do Ambiente lá para trás pagou um anteprojeto para a construção da nova barragem de Fagilde e, portanto, o nosso objetivo é ter aqui uma nova barragem de Fagilde há muitos anos. Aliás, há um estudo do LUNEC de 2017
a identificar carências estruturais ao atual paradão da barragem de Fagilte. As câmaras municipais têm esse documento. Portanto, nós defendemos que esta água deve manter-se na gestão dos territórios, organizada, gerida e vendida por nós, e não por uma entidade que está no Porto a gerir aquilo que tem como objetivo o setor empresarial do Estado. Mais do que isso, dizer-lhe o seguinte: eu gostava de perguntar publicamente para que é que queremos o tubo. Se nós tivermos uma nova barragem com a duplicação do armazenamento da água, a água que vem do tubo é a primeira a ser consumida ou é da barragem de Fagilte? Segunda questão: os custos associados a esse transporte de água e à venda da água vão ser colocados na fatura daqueles que a consomem. Portanto, nós temos o ativo, temos a estrutura, temos o know-how, precisamos efetivamente da nova da barragem de Fagilte e não precisamos de tubo absolutamente nenhum. Aliás, este projeto que o Dr. Fernando Ruas aqui referiu, dos 300 mil euros, certamente que muitas dessas partes foram aproveitadas para o atual projeto que foi feito para esta ideia que foi aqui apresentada. E dizer também o seguinte: a Câmara Municipal de Viseu não reagiu e não deliberou só agora, deliberou lá para trás, como as outras câmaras fizeram, e nos órgãos municipais. E a questão desta urgência na decisão não tinha que ser tomada. Há 12 meses para poder aderir, fazer a adesão às Águas de Ouro e Paiva. Aliás, as outras câmaras que estão envolvidas neste processo, algumas delas ainda não tomaram essa decisão, aliás, adiaram essa decisão para depois das eleições autárquicas. E, portanto, eu acho que foi uma precipitação. A Câmara Municipal de Viseu, tendo a garantia atual da Sra. Ministra relativamente à execução da nova barragem de Fagilte, não precisava de tomar esta posição. E nós, no dia em que ganhamos as eleições, iremos rever todo esse processo dentro do perímetro legal para determos novamente aquilo que é a estrutura da água, a massa da água, a gestão, a organização e a venda da mesma com os recursos que temos no território. Bernardo, gostava de saber de que lado é que se posiciona e que medidas também concretas é que propõe para baixar o preço da água às populações. Com certeza. Então, nós, relativamente ao tema da água, temos que garantir duas coisas. Temos que garantir que a água está a um preço justo e temos que garantir que existe um abastecimento 365 dias por ano, 24 horas por dia. Portanto, isso era uma coisa que não estava garantida e que não tem estado garantida com o sistema atual. E temos que ser sérios e reconhecer isso. Portanto, o sistema atual não tem essa robustez. Todos nos lembramos de 2017, dos caminhões de cisterna fazerem as viagens para a barragem de Fagilte para abastecer a barragem e, portanto, não queremos voltar a viver um cenário desse género. Eu acho que ninguém em Viseu quer voltar a viver um cenário desse género. Mas também, evidentemente, não quer, com esta passagem do sistema em alta para as Águas de Douro e Paiva, passar a pagar mais na fatura. E isso tem que ser garantido e nós queremos que, provavelmente, não está garantido com este contrato, mas tem de ser garantido e são essas as medidas concretas que nós propomos. Queremos uma cláusula que salvaguarde a subida das faturas da água ao preço da inflação. Portanto, queremos manter um preço justo e, acima de tudo, parece-nos que a calendarização que está prevista para a execução da reabilitação da barragem de Fagilte não é uma calendarização que seja, enfim, verdadeira. Queremos que é impossível que em 2029, termos uma barragem de Fagilte com as capacidades para fazer face ao sistema e queremos que o investimento muito provavelmente vai ser maior e, portanto, temos que garantir aos vizienses que a questão do preço fica assegurada. Muito bem, vamos... Peço desculpa, eu posso responder, porque, de facto, claro que sim. Foram aqui ditas algumas coisas que não correspondem minimamente à verdade. A primeira delas é que agora cada município pode definir os seus destinos. Portanto, se não quiserem aderir, não aderem ao sistema. É tão simples quanto isso. Se têm outras soluções melhores, aderem ao sistema. Mas estamos a falar de redundância. Sabe o que aconteceu quando foi do apagão? Houve muitas câmaras que, por só terem uma fonte de abastecimento, tiveram dificuldades grandes. Portanto, o que nós estamos a tratar é de um sistema que permita o abastecimento em alta, mas também a redundância do sistema. Nós não podíamos ficar dependentes única e simplesmente da barragem de Fagilte. E, portanto, possivelmente haverá
respostas, outras vontades, mas o que é facto é que dos municípios tiveram que dizer previamente se queriam aderir ao sistema e estão a fazê-lo. Dos 5 municípios envolvidos, 3 já o fizeram, estamos apenas à espera de 2 municípios que ainda não fizeram. E, portanto, têm todo o direito de não fazer se têm alternativas para arranjar para o abastecimento de água das suas populações. Aquilo que eu creio que preocupa mais a população neste tema que é a água é, primeiro, nunca faltar água nas torneiras e, segundo, que essa fatura não seja elevada. Mas estamos a falar de um sistema mais barato, deixe-me dizer que também é bom que se saiba, o preço da água, das águas do Douro e Paiva, é 10 cêntimos abaixo daquilo que propunha a empresa que estava para criar. Ainda ninguém sabe como é que a empresa era constituída, como é que tinha capacidade para investimento, como é que... Bem, não se sabe nada. Nós não podíamos andar eternamente neste marcar-passo. Tínhamos que avançar e foi isso que fizemos. Se me permite, eu gostava só de referir aqui uma coisa. É preciso, nós não costumamos dizer que o mal dos outros podemos nós, mas efetivamente era bom perceber porque é que a Câmara de Braga não se associou a este projeto, ou a um projeto idêntico, ou a de Guimarães. Portanto, e aliás são de cores partidárias completamente distintas, embora os homens e as mulheres façam um trabalho de excelência em todo lado para as populações. Portanto, a questão que eu coloco é o seguinte: o tubo que vem do Porto, para que é feito? Como é que se vai pagar? Quem é que o vai pagar? Não vem do Porto, eu peço desculpa, não vem do Porto. Não, ele já está em São Pedro. Ainda não. Esse é o grande diferença. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, é perguntar quem é que paga esse investimento, quem paga a energia do abastecimento dessa água e se essa água é a primeira a ser vendida. Aqui é que essa questão, a redundância, é preciso percebê-la primeiro e dizer quem é que vai fornecer primeiro a água. Nós não estamos a ver que uma empresa do setor do Estado faça um investimento, tem um valor indicativo, 60, ou 50, ou 60, ou 70 milhões de euros, também ninguém sabe, não é? Efetivamente, mas quem paga esse investimento? São os outros conselhos que estão associados a esse setor empresarial do Estado. Eu lançava uma questão a este órgão de comunicação, a perguntar aos outros presidentes de Câmara que se estão disponíveis a norte para pagar este investimento para a região centro. Eu peço desculpa, mas a resposta já foi dada. Nós, para entrarmos neste sistema, os municípios que estão envolvidos já tiveram que dizer que sim, tiveram que dar o consentimento. Portanto, é uma pergunta que tem uma resposta lá atrás. Já foi dada. Nós não entramos no sistema dizendo nós queremos entrar neste sistema. Foi perguntado aos outros municípios que já eram aderentes se nós podíamos entrar. Sim, doutor, mas se me permite, mas a questão é esta. Vamos lá ver uma coisa. Então, mas quem paga a obra? É a entidade, é as Águas do Douro e Paiva que pagam uma obra de milhões de... Mas acha que o contribuinte que vai deixar, na hora de... vai-se questionar com a pergunta que também fez, quem é que abastece primeiro? O contribuinte quer ter água na torneira a um preço razoável. E este é o preço mais baixo. Essa é a forma mais fácil de explicar quando nós temos aqui a água. A água não é de cá, tem que ser vendida, tem que ser transportada e vendida. Nós temos aqui a água, precisamos é da barragem de Fagilde, foi sempre isso que os governos anunciaram e prometeram. E essa é que é a razão para a construção da nova barragem de Fagilde, que vai duplicar o armazenamento da água. Essa é que é a nossa prioridade. E, portanto, nós não precisamos de tudo absolutamente nenhum. Foi a prioridade que vocês não fizeram. Não, nós não fizemos. O senhor está há 35 anos na Câmara de Viseu, esteve 8 anos de uma forma... Só não esteve 8 anos. Lá para trás, o problema iniciou-se com problemas no início de 2002, 2003, 2004. Não me diga, não refira ao 17, até porque o 17 o doutor não estava cá. E o 17 é um problema de gestão da barragem de Fagilde. E aquele processo que foi encontrado juntamente com a Câmara de Penalva do Castelo, Mangualde, Viseu e Nelas, foi de forma a dar confiança às populações. Foi aquele que o senhor, doutor, escreveu, juntamente com os colegas de Penalva e de Nelas, a dizer que não queriam os 3 municípios de Lafões no sistema. Mas sabe porquê? Isso é que é solidariedade. Mas sabe porquê é que o fizemos? Não. Sabe porquê? Porque a ordem de investimento que estava encontrada nos documentos e que foi realizada, idealizada e apresentada, era um valor altamente... Então, mas diga-me lá que documentos é que tem que nós tivemos... Mas se calhar temos que avançar um bocadinho, senão não saímos deste tema da água. Eu sei do que estou a falar porque há uma coisa que eu lhe quero dizer. Havia um grande investimento em alta e em baixa associado nos concelhos de Lafões, e esse investimento tem que ter aqui uma aproximação de subsidiariedade por parte dos outros concelhos. E não havia condições para o fazer. Não havia condições para o fazer.
fazer. E, portanto, há uma coisa... Eles olharam só para o umbigo. Eu tenho que defender os interesses dos vizienses relativamente a esta matéria. Não, tu dos mangualenses, não? Certo, com toda a honra e todo o gosto. Vamos passar à frente, senão não saímos deste aliás, tema. acompanhado pelo Dr. Almeida Henriques e pelo seu vice-presidente da Câmara João, atual. por favor, vamos passar à frente, senão não saímos do tema da água e eu creio que os vizienses querem ouvir falar de muitos mais temas. Bernardo, Centro de Arte e Espetáculo, Viseu Arena... Então, eu acho que relativamente ao tema da cultura, precisamos nitidamente de investir numa programação, em mais programação e melhor programação, mais do que em grandes edifícios que vão custar milhões ao erário público, no caso milhões aos vizienses. Queremos que um centro de artes e espetáculo novo é assim quase, pode ser visto até como uma espécie de monumento, enfim, ao legado do Sr. Presidente da Câmara. E nós achamos que os vizienses, para terem cultura, não precisam de um novo centro de artes e espetáculos. Nem do Viseu Arena. Nem de um, nem de outro. Repare, o Viseu Arena, podemos olhar para o pavilhão multiusos com, enfim, de um ponto de vista de o tornar com melhores capacidades para receber eventos culturais, eventos artísticos. Não pomos isso de lado. Agora, queremos que o investimento que está previsto para o Centro de Artes e Espetáculos, são, creio, 20 milhões de euros, que de facto vão custar muito aos contribuintes. Olha, até adianta aqui uma proposta em primeira... Desculpe, interromper os contribuintes de todo o país. Sim, bem, aos contribuintes de todo o país, inclusivamente os vizienses. Sim, mas se não vem para aqui, vai para Guimarães, para outros lados. E, portanto... Soutor, mas permita-me, não temos que enterrar ali 20 milhões só porque se não vem para Viseu vai para outro lado do país. Não, nos outros lados já têm. Esse é o problema. Mas aquilo que nós achamos é que temos que ter uma programação decente ao nível da cultura e aí sim devemos apostar as fichas todas. Proponho, como eu ia dizer, que possamos, em vez de devolver apenas 1% do IRS aos vizienses, passemos a devolver 5% do IRS aos vizienses, a totalidade do IRS, para que eles depois possam aí sim fazer as suas decisões e, enfim, e provavelmente até tomarem decisões do ponto de vista cultural. Fernando Rua já confessou que este Centro de Artes e Espetáculos é o seu menino, quer inaugurá-lo nos próximos 4 anos. Eu pergunto-lhe que investimento é que está disposto a garantir para oferecer uma cultura de qualidade, como o Bernardo dizia que é preciso em Viseu. Não é o meu menino. Deixe-me dizer-lhe que eu também sou o pai do pavilhão multiusos, que alguém quis transformar num Viseu Arena. Portanto, tinha eu toda a legitimidade também para dizer, calma lá, que nós fizemos isto com outra intenção. E, portanto, nós achamos que o Centro de Artes e Espetáculos é importante, desde logo porque, como é sabido, o Viseu Arena, se fosse transformado, só podia funcionar 9 meses no ano, porque 3 meses estava ocupado com a Feira de São Mateus. E, portanto, nós não queremos isso. Eu ouço constantemente os vizienses, e bem, dizer que quando há grandes espetáculos, ou vão a Guimarães, ou vão às arenas todas que há por aí, e não temos possibilidade de os ter. Bem, pois nós arranjámos o terreno, arranjámos a nossa comparticipação, digamos, nacional, e agora temos a garantia governamental de fundos comunitários para concluir esta obra. E achamos que ela aqui é fundamental para Viseu. Se perguntar, seguramente, às entidades culturais, estarão expectantes, mas seguramente que acham que este investimento que é necessário. E, portanto, nós não temos dúvida nenhuma, tivemos muito tempo à espera, analisámos o projeto e, portanto, se continuarmos na Câmara, é para fazer mesmo. E está disposto a investir numa programação de qualidade? Claro, programação que entregamos a uma vereadora que achamos competente. Nós não temos neste momento, as nossas entidades culturais estão instaladas na maior parte das situações pela Câmara Municipal e portanto nós queremos uma programação para o novo Centro de Artes que naturalmente vamos também beber a outros lados. Não é preciso inventar a roda onde ela já está inventada. Nós vamos perguntar a Guimarães, eventualmente a Évora, como é que fazem a sua programação. E, na altura, seguramente os vizinhos hão de querer ter também uma sala com dignidade, uma sala à dimensão
daquilo que foi a progressão do Conselho. Porque eu lembro aqui o Dr. João Azevedo, que, por exemplo, em Mangualde, nem sequer fizeram a recuperação do teatro. Estamos aqui para falar de Viseu, Claro, doutor, claro. permita-me. Mas isso é uma coisa importante que eu até gostava de falar. O João Azevedo, mas estamos aqui para falar de Viseu. Certo, é isso O mesmo. João Azevedo pretende recuperar o projeto do Viseu Arena, ao contrário aqui. Não, em primeiro lugar, é preciso referir aqui uma coisa. Aliás, vou de encontro àquilo que o Soutor disse há bocado. O Soutor falou em 300 mil euros de projetos da água. Eu falo em 2 milhões e 100 mil euros lá para trás, porque esta é uma ideia sua, um projeto seu com mais de uma década. Mais de uma década. Está a falar de quê? Portanto, do projeto do Caiavis, já Mais lá de 2 milhões? Sim, Onde é que 2 milhões e 100, tirou? juntos. Mas onde é que tirou esse número? Não, já foram reuniões de Câmara, o Soutor sabe que é verdade. Não havia um projeto anteriormente. Não, fala com uma facilidade desculpe lá, espantosa. O projeto foi recuperado. Soutor, desculpe lá. Quanto é que custou ao erário público os projetos para o Caiavis? Desculpe lá. E, portanto, eu estive calado a ouvi-lo com todo o respeito. E eu também ouço com todo o respeito, eu fico sei que descansado. eu sei que o Soutor falou em 300 mil euros de água. Esqueceu-se foi de referir que já teve um investimento lá para trás, há mais de 15 anos, há cerca de 15 anos, para fazer uma ideia, para projetar. Bem, dito isto, primeira questão... Não foi há mais de 15 anos, eu só tenho aqui o... Não, o Soutor tem... Já Foi em 2013. Soutor, já discutimos Foi em 12 anos. Pronto. Já temos um há 12 anos e que foi revisto e, portanto, e que teve custos associados a essa revisão e a uma nova apresentação, ou uma dupla apresentação que foi feita nos últimos meses. A primeira questão, a questão do multiuso, e pegando naquilo que o Dr. Bernardo Peçanha referiu. O multiuso tem que ser normalizado a sua ocupação. O multiuso hoje é pouco utilizado e, portanto, é uma obra feita em 2002, 2003, o Dr. Fernando Ruas era o Presidente da Câmara, e tem que ser um ativo. E, portanto, tem que ser redimensionado, organizado, de forma a que os vizienses, na área do desporto, possam usá-lo, na área da formação, na área da cultura, na área do recreio. É um pavilhão que está ali fechado muito tempo e tem que ser utilizado pelos vizienses e nós temos que normalizar essa utilização. A questão do Caiavis, nós não temos orçamento, nós não temos projeto definitivo, nós não temos fontes de financiamento. Temos. Não temos. Aliás, eu até lhe vou pedir para recuperar uma entrevista da ex-ministra da Cultura, a doutora Dalila, que o fez a um jornal local, em que disse que o Estado português, mais ou menos isto, não tinha vocação para andar a financiar, o Orçamento de Estado não tinha vocação para andar a financiar investimentos desta ordem. E, portanto, o Soutor ainda não conseguiu dizer, e já que tive a oportunidade de colocar essa questão várias vezes, onde é que está o dinheiro para fazer um investimento que não sabemos quanto é. O dinheiro não está sabemos na quanto é que é o garantia, mas quer que eu lhe dê a resposta? Não é a mim, aos Não, vizinhos. mas eu dou com todo o gosto. É aos vizinhos. O dinheiro está na garantia dos financiamentos públicos. Naturalmente que nós reservamos a nossa parte com tempo. Nós acabámos de vender, foi exatamente feito com essa intenção, de vender um terreno por 3,2 milhões de contos de euros para assegurar a componente nacional. Portanto, nós não fizemos... O Soutor repete sempre a ideia da venda do património da Câmara. E bem... Não foi património da Câmara. É da Câmara, património da Câmara. Está bem, mas vendeu. Mas o senhor não sabe. E esta pública. Não foi, mas comprámos-lo para esse fim. Certo, há quantos anos? Não foi um património. Mas há quantos anos? Eu posso lhe responder. Não foi um património que a Câmara tivesse e que vendeu. Foi um património que a Câmara adquiriu para alienar exatamente para fazer o centro de arte. Muito bem. Alienou um espaço que adquiriu para o efeito. Isso mesmo. Então, o Dr. Bernardo falou em 20 milhões de euros, já ouvi falar em 25, 30, aliás, no plurianual, no orçamento plurianual, o senhor aponta 30 milhões de euros. Não. Já. Sim. 30, já não está. Pode ser. Já está. Eu já lá, vi que está identificado. Vai com velocidade a tirar números. Não é velocidade. Mas olha, tem que isso conhecer. Eu estudei, Soutor, mas deixe-me dizer uma coisa. O problema é que o Soutor não consegue dizer aqui qual é a fonte de financiamento. PRR, 2030, Orçamento de Estado, linha BEI, instrumentos comunitários. Mas digo-lhe. Então diga aos vizinhos. Claro que digo aos vizinhos. Os vizinhos conhecem-me. Se quer que eu diga, os vizinhos conhecem-me. E sabem que se há uma coisa em que eu sou intransigente é com as finanças da Câmara. Sabem exatamente isso. A nossa Câmara é conhecida por boas contas. A nossa Câmara é conhecida por estar à direita. E é conhecida exatamente porque o Presidente faz questão de fazer isso. Então diga aos vizinhos. Já lhe disse, vários fundos. Quais são? É multifundo? Não é multifundo. Então diga lá. Mas são vários fundos. Os senhores é que andavam sempre com esta do PRR, deixe-me concluir, andavam sempre com a coisa do PRR porque sabiam que o PRR tinha um horizonte temporal. Certo. Bem, o Primeiro-Ministro acabou-vos com isso, ao dizer que se não são esses fundos, são outros. Na habitação. Não é só na habitação. Desculpe lá, o senhor já vamos não falar ouviu. da habitação, para já vamos falar do IP3, que também é preciso, continua a ser um dos maiores estrangulamentos da região. É certo que já se vê
obra na estrada. Bernardo, além da pressão política, que vão certamente conseguir fazer na Assembleia da República, que soluções propõem para o IP3 e para a mobilidade urbana em Viseu? Bom, o IP3, desde logo, precisa de duplicação, que é uma promessa que é feita há anos sem fim, quer por PS, quer por PSD. De facto, quer dizer, aqui os senhores candidatos podem pôr na lapela, de facto, o IP3 e o facto de ainda não estar requalificado. Quer dizer, tanto PS como PSD fizeram a promessa de requalificar o IP3 e, enfim, agora parece que estamos a começar a ver alguma luz ao fundo do túnel, até Santa Comba, não é? De Viseu a Santa Combadão, mas quer dizer, mas isto é, de facto, uma nódoa em governos do PS e do PSD. O Dr. António Costa prometeu o IP3 reabilitado com duplicação de via em 2022. Bem, onde é que já vai 2022? Mas também, quer dizer, se falamos no IP3, falamos também na questão da ferrovia, que foi completamente descurada, quer por governos do PS, quer por governos do PSD. Portanto, aquilo que o IP3 precisa é rapidamente de ser transformado em perfil de autoestrada, e todo o IP3, não é só partes do IP3. Portanto, se a partir de Santa Combadão temos uma estrada de 2 ou de 3 vias no máximo, aquilo que vai acontecer é que, a partir daquele nó, vai existir um estrangulamento e, portanto, não se vai ganhar muito em termos de encurtamento de tempo de distância, de tempo de percurso até Coimbra. E, de facto, quer dizer, é incompreensível como é que uma cidade como Viseu, uma capital de distrito como Viseu, tem este tipo de acessos a sul, para além de não ter uma estação ferroviária. Portanto, Fernando Ruas, chegou até a basear a sua recandidatura nesta premissa. Queria lhe perguntar que garantias é que tem desta obra, do calendário também dela e outras ideias para a mobilidade urbana em Viseu. Olha, eu tenho as garantias totais, as garantias de quem pode dar essa garantia. E eu lembro-me que repartiram-se aqui as culpas. O Chega, como chegou agora, é natural que reparte as culpas, não estava cá, estavam noutros lados. chegámos para fazer. Sim, eu acredito que possam fazer, mas estavam na altura nos partidos que agora acusam. Mas isso é o menos. Agora, o que é importante é dizer que este governo, pôs a obra em andamento. E é importante também dizer que este primeiro-ministro, no dia da consignação, eu lembro que a consignação não é um ato normal. Consignação é o último ato em que se entregam as obras a terceiros, e elas estão à vista. Pela primeira vez se vê pó e obras no IP3. Pela primeira vez. E depois também, pela primeira vez, se viu um primeiro-ministro publicamente a dizer que ia fazer a duplicação total do IP3 entre Viseu e Coimbra. E eu lembro a este propósito o seguinte, porque vale a pena, também acumulo a presidência da CIME. A CIME Viseu, Dom Lafões, de que eu sou presidente, com a CIME de Coimbra, tiveram uma reunião com o ministro anterior, o ministro do Partido Socialista, para lhe propor a solução que propusemos a este governo e que foi recusada liminarmente. A solução que põe esta via com 4 vias. João Azevedo, como é que lida com estas críticas, nomeadamente que... Não lido bem, eu estou completamente à vontade sobre esta matéria e as outras. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, o Dr. Fernando Ruas acentuou, sublinhou faz-me lembrar um bocadinho uma ideia contrária que faz em Viseu. O Dr. Fernando Ruas teve a oportunidade de abrir alguns investimentos que foram feitos, iniciados pelo anterior Presidente da Câmara, o Dr. Almeida Henriques, e o Sr. abriu. E este investimento não é de agora, não é deste. Antes de o atual Sr. Primeiro-Ministro ter assinado a consignação, houve um trabalho feito. Dotação orçamental. Trabalho feito sem consignação não vale nada. Dotação orçamental, projeto lançado, obra adjudicada ou pré-adjudicada. Já tinha havido umas palmas do Sr. Emangualde a anunciá-lo, a agradecer. Esse trabalho foi feito a partir de 2018. O Sr. está equivocado, já no outro dia lhe disse isso. O Sr. está equivocado. Eu mostro-lhe aqui. Não, mas mostro. Aliás, era bom mostrar também o documento do Conselho de Ministros de junho a dizer que a IP
devia, o documento não, que a IP, no relatório do Conselho de Ministros, devia apresentar em então junho. Quer que lhe mostre em junho, pode mostrar à vontade. Pode mostrar à vontade. Então vai, eu mostro. Eu era, na altura, ainda não era Presidente de Câmara sequer, o senhor sabe disso. E, portanto, vamos tentar acelerar, senão não era conseguimos Presidente de chegar a Câmara mais de Mangualde temas. sequer, aliás, não sei porque é que o doutor não dorme com a questão de Mangualde, tive nas últimas eleições em Mangualde 70%, e portanto eu tenho que preocupar é com os vizienses, que eu já fiz o meu trabalho em Mangualde, agora quero trabalhar para Viseu. Relativamente ao IP3 2018, há uma coisa que eu tenho aqui que dizer. Foi iniciado um processo à séria do IP3, na duplicação do IP3. O Dr. Bernardo Pessanha referiu 2022 que foi anunciada essa duplicação em 87% do traçado rodoviário entre Viseu e Coimbra, e dizer-lhe que iniciámos um processo que devia ter sido iniciado há 20 anos atrás. Nós estamos atrasados, prejudicámos esta região. O Sr. foi sempre Presidente de Câmara, foi Presidente da Associação, foi Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Sim. O Sr. teve a oportunidade de, junto dos governos, tentar resolver o assunto, e é em 2018 que começa este processo. É bom saber há 20 anos quantas vezes é que vocês com o Dr. António Costa, mas com o falecido Dr. Jorge Coelho, meu e seu amigo, e com o então Ministro Pedro Marques, e que se consolidou Foram os senhores que fizeram então estas obras. Não tenha dúvidas nenhumas que o orçamento, o projeto, o lançamento da obra, é preciso repor a verdade. E ainda bem que está em obra. Portanto, os senhores são bons a propor, são bons a fazer. Ainda bem, foi igual ao Dr. Almeida Rigues e consigo. O doutor abriu a central de caminhagem e bem. Desculpe lá, mas paguei. Eu dei-lhe continuidade. Então e bem, é o que o governo... Não havia consignação. No dia em que eu assumi consignação. funções como Presidente de Câmara, também vou respeitar o seu legado, cumprir as suas obrigações. Mas eu espero que não chegue lá. Vamos ver. Passemos ao próximo. O senhor era um mau herdeiro. O senhor está enganado. Olha que eu fui um bom herdeiro. O doutor já lhe pedi que não... Fui um bom herdeiro. Não, sou um bom herdeiro. Olha, resolvi um problema grave do herdeiro que tive noutra Câmara. Esse é que Estamos aqui para falar de Viseu, volto a recordar, e a falar para os vizienses. E passemos à saúde, por favor. Se calhar é um tema que vai entrar novamente em discordância pelas mesmas razões que o IP3, porque vamos falar no centro radiológico e no novo hospital psiquiátrico, reivindicações também muito antigas em Viseu e dos vizienses. Essas obras foram lançadas pelo governo AD. Bernardo, calculo que se calhar também olhe para isto como uma divisão de culpas entre PS e PSD ao longo destes anos, mas também eu queria lhe perguntar qual é a proposta diferenciadora do Chega para reforçar o acesso a cuidados de saúde. Pois é claro que sim, quer dizer, tenho que reforçar aqui que foram obras prometidas há muito tempo e que tardam em ser executadas, não é? E, portanto, o Bernardo não se importa que eu interrompa, só para lhe dizer isto, eu prometo-lhe que interrompo só um bocadinho. Está bem, mas quando se repartem acusações, e é o que está a fazer, e depois não se diz quem se solucionou, alguma coisa falta aí. Eu disse isso. Mas eu referi exatamente isso. Portanto, quer dizer, evidentemente que há culpas repartidas quando as coisas não são feitas. Quando são feitas, naturalmente, que também há louros a retirar. Parece-me que, quer dizer, não, agora, quando as coisas são feitas com o atraso, como vemos relativamente ao IP3, não é? Em que há promessas consecutivas, eleições atrás de eleições, e elas não se concretizam, eu acho que também há ilações a tirar, e acho que os vizienses também são convidados a retirar essas ilações. Quem está sempre a prometer e dificilmente executa ou executa com um atraso de 20 anos, parece-me que, a meu ver, deve ser penalizado. Relativamente à saúde, aquilo que nós propomos é que haja uma interligação entre o privado e social e o público. Portanto, aqui ao contrário, enfim, mais da esquerda e aqui do João Azevedo, que acaba por do PS, que acaba por e que foi o que fez foi o que fez relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, que o deixou absolutamente num caos, não é? Tendo aberto também as portas a uma migração descontrolada que acabou por pressionar os serviços públicos da forma como vemos, mas relativamente ao sistema de saúde, aquilo que propomos é uma interligação cada vez maior entre o privado e o social e o público para poder dar uma resposta concreta. Propomos também, quer dizer, dar condições aos profissionais de saúde para se manterem aqui em Viseu, para se poderem fixar aqui em Viseu e, portanto, para que consigamos ter
profissionais de saúde, para que não faltem profissionais de saúde, como por exemplo faltaram nas urgências pediátricas, que tiveram encerradas bastante tempo e que trouxeram bastantes incómodos à população Eu só ouvi falar nisso. Pois, ó, doutor, mas a verdade é que estiveram. Eu sei. A verdade é que estiveram encerradas. E a verdade é que se resolveu, não é? Pronto, mas a verdade é que estiveram durante muito tempo. E porquê? Claro. Porque não havia profissionais de saúde. Aliás, nós aquilo que propomos é trazer uma universidade pública para Viseu e aí também incorporar uma faculdade de medicina, que era uma proposta que o PS, na altura, do engenheiro Guterres, que levou para a Covilhã e, portanto, que retirou a Viseu essa possibilidade de termos aqui uma faculdade de medicina que efetivamente nos daria essas valências todas ao nível do hospital. João Azevedo, voltam a ser-lhe apontados os dedos de que durante décadas o PS não conseguiu fazer com que estas obras saíssem do papel. Como é que responde? Eu vou dizer uma coisa, esta discussão é boa até para esclarecermos as pessoas. Eu não fui governante. Eu fui Presidente de Câmara de Mangualde, sou vereador, fui deputado, sou um agente... Mas é solidário com o seu partido, obviamente, o ator político da região e estou aqui para assumir todas as responsabilidades. Primeira questão. Ainda bem que a nova unidade de saúde mental está a ser feita. Aliás, vejo poucas declarações sobre essa matéria. Está a ser feita porque começou no anterior governo, com fundos do PRR, como o Soutor sabe. Todo o processo, aliás, igual ao IP3, a radioterapia, infelizmente, atrasou-se muito, infelizmente. Houve até uma portaria de extensão orçamental para que ela tivesse um reforço orçamental no orçamento de 2023, mas infelizmente aquilo não avançou como devia ter avançado e temos a informação de que pode acontecer nos próximos meses o início dessa obra que nós esperamos há muitos anos, que os doentes esperam há muitos anos e que os vizinhos... Os não fizeram. Doutor, fizemos o projeto... Nós não, fizeram o projeto. Fizeram. São bons a fazer projetos. Eu não quero levar isto para os partidos. Mas mas eu não levo, porque os autores estiveram no governo muitos anos e também prometeram e não fizeram. E, portanto, nós temos que olhar para o futuro. A unidade de saúde mental está a avançar, felizmente, está em obra, decidida e aprovada no penúltimo governo. O Centro de Radioterapia, felizmente, que vai avançar, mas nós olhamos para o território, devemos olhar para o território. E na questão da saúde dos cuidados primários, é preciso referir isto de uma forma objetiva. Nós, no dia que ganhamos as eleições, iremos preconizamos uma ideia clara, um projeto para colocar em todas as freguesias do Conselho um gabinete de SNS 24 horas, para responder a todos os procedimentos administrativos que as pessoas que estão distantes da sede do Conselho possam ter rápida e eficaz resposta do Serviço Nacional de Saúde. Isto é uma das nossas propostas, aliás, essa proposta já acontece noutros sítios do país e noutros concelhos. Aliás, há uma freguesia num concelho aqui ao lado que já tem esse trabalho e, portanto, nós temos que aproximar a saúde às pessoas, aos mais vulneráveis, aos mais velhos, àqueles que têm mais idade e têm dificuldade na mobilidade. Depois dizer também que aquilo que foi a Delegação de Competências na área da saúde, nas novas unidades de saúde, aliás, as unidades de saúde estão há muitos anos no prédio alto, dentro da zona da cidade. Vão sair por nós. Vão todas sair, mas o que é certo é que se atrasaram imenso naquilo que foi a execução dos mesmos projetos. Assumiram, foram hoje abertas as propostas. Certo, doutor, mas estamos a um mês das eleições. E falta um ano para a execução do PRR. Mas dizer-lhe o seguinte, termine, por favor, João, temos 3 unidades de saúde para serem feitas num só sítio. São 3, peço desculpas. Sim, 3 mais uma, não é? Não. Então diga. Não, são 4 mais uma. 3 mais uma e mais a unidade da sede. Não. Deixa-me lá terminar. E, portanto, está bem, mas é ao lado da vida da Europa. E, portanto, nós colocámos a possibilidade de polarizar duas dessas unidades de saúde em várias freguesias. Em freguesias distintas, até para colocar isto geograficamente de forma a aproximar a saúde das populações. O atual Executivo da Câmara, legitimamente, com maioria, decidiu que não era esse o objetivo. E, portanto, nós queremos continuar a desenvolver o projeto, já que foi lançado e está a avançar, com fundos do Estado, com o PRR a avançar,
para, de uma vez por todas, resolver um problema de equipamentos, de acessibilidade, de segurança, de respeito pelos utentes e pelos profissionais que estão há décadas naquele espaço e já devíamos ter tido outras alternativas. E que vão sair finalmente. Mas Viseu enfrenta outro problema, como todo o país. Mas eu posso falar ainda sobre a saúde, Mariana? É que eu não falei sobre a saúde. Mas muito rapidamente, por favor. Mas eu gostava de lhe dizer, aliás, foi levantado aqui um problema fundamental. Essa história da Faculdade de Medicina ir para a Covilhã, mas é bom que se saiba isso. Eu aconselhava a que lessem o último livro do professor Correia de Campos, Ministro da Saúde do Governo Socialista, a dizer porque é que ela foi para a Covilhã. E a dizer que fez até o papel de idiota útil, porque as cartas estavam viciadas à partida. Este é o modo de fazer do Partido Socialista. Portanto, mais, até lhe foi dito, está no livro, portanto não é nada que eu possa contar, podem ver em qualquer altura, eu tenho aqui a cópia, a dizer o seguinte, que lhe telefonou o Ministro da Covilhã, não é muito difícil saber quem é, a dizer que era bom que fosse para a Covilhã porque tinham necessidade de ganhar as eleições na Covilhã. Isso é o que diz o senhor, o Ministro, bem considerado, bem reputado, do Governo Socialista. Portanto, foi assim que o Governo Socialista nos tratou. Levou a Faculdade de Medicina porque havia lá mais gente daquele lado. Estamos aqui para falar do futuro. Doutor, mas isso é lá para trás, quer dizer, aliás, o doutor era Presidente de Câmara da altura, o doutor deve saber bem disso. Olha, fomos perdendo aqui a UEPS, perdemos o Porto Seco, perdemos o Centro de Estudos Judiciários, o doutor é que era o Presidente de Câmara, o doutor é que era o alto responsável da política. Porquê é que não o doutor foi depois, não está enganado, já foi no período em que o doutor era Presidente de Câmara. E, portanto, o doutor tem que assumir essa responsabilidade. O senhor foi Presidente de Câmara lá para trás, nessa altura da Universidade Pública. Eu tomo a responsabilidade do que fiz em Viseu, que era da minha responsabilidade. Mas há muita coisa, já viu a quantidade de infraestruturas que nos queixamos e o doutor foi sempre o Presidente da Câmara. Até me diz o que acha com isso? Estamos aqui para falar... Desculpe lá, mas era o seu governo que era contra mim? Não, mas o governo, desculpa, eu não fui governante. Ouça, olhe para o território e tente resolver os problemas. Mas eu olho para o território. E vamos olhar para a frente e para outros temas. Quando diz que eu quero Presidente da Câmara e que era um outro governo e que não trouxe as infraestruturas, se calhar os senhores estiveram a fazer contra-vapor, foi isso? Eu não era um jovem. Foi isso. Era um jovem. Era um jovem nessa altura. Não tiveram, foi força. Não tem a ver comigo. Estamos a entrar nos últimos 10 minutos e eu pedia-vos para olharmos para a frente e para irmos a outro tema que certamente interessa aos vizienses. Viseu enfrenta, como todo o país, carência de habitação acessível, quer para jovens, quer para famílias. O Executivo é certo que tem lançado vários programas de reabilitação urbana, mas ainda não acompanham a procura. Alternativas? É aquela que estamos a fazer, a continuar a fazer. Olha, ainda anteontem entreguei 78 apartamentos, casas, a 78 famílias, naturalmente. Bem, temos uma série delas em construção. E também deixe-me dizer-lhe uma coisa, o Viseu Habita, que eu lancei em 2003, já propiciou ajuda a 1.750 famílias, num investimento de mais de 9 milhões de euros. Nós não acordámos agora para o problema da habitação. E Viseu não tem esse problema tão agudo como tem nos outros lados. Mas o Bernardo, por exemplo, tem criticado os preços elevados e a falta de oferta. Qual é que é, na visão do Chega, a solução para o Concelho de Viseu? Bom, de facto, o problema da habitação é um problema que não afeta só o Concelho de Viseu, é um problema que afeta o país e que foi, tenho que o dizer, lamento imenso, mas foi uma herança que o Partido Socialista nos deixou e que foi terrível. Nós estamos perante a maior crise de habitação de sempre e o problema da habitação resolve-se, sobretudo, com uma questão de oferta, de mais oferta de habitação. Para termos mais oferta de habitação, precisamos, em primeiro lugar, de fazer um levantamento de todo o edificado existente na cidade, no concelho, do Estado e do município e ver, evidentemente, quais é que são as condições para transformar isso em habitação acessível. Temos, inclusivamente, de desburocratizar e de propor um licenciamento mais rápido na habitação. Eu acho que não devíamos impor metas ao licenciamento, podemos fazer a Câmara ser obrigada a ter um licenciamento no máximo de 2 meses para a construção. E, portanto, passa muito por aumentar, de facto, a oferta e aumentar a oferta também a preços controlados, fazer também, arranjar também forma de reabilitar
o centro histórico, trazendo para lá pessoas para poderem morar a preços, enfim, acessíveis e novamente revitalizar o centro histórico, que é uma parte É o coração da cidade. Que é o coração da cidade, exatamente. Temos ruas fantasma como a Rua Direita e, portanto, temos que apostar nisso, temos que apostar numa oferta Podemos falar forte. nisso depois de andar a falar sobre Queria também vir aqui, depois vir aqui ao João, porque uma das promessas do programa eleitoral do PS é a construção de 1.500 focos para rendas acessíveis. 1.000? Sim, deixe-me dizer-lhe uma coisa, está ali nos autores, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Build to rent, nós temos que entrar em vários projetos que possam ser utilizados no território. Em primeiro lugar, o Parque Público da Habitação em Viseu está a metade da média nacional, 1%. A média nacional é 2%, a média europeia é 9%. A Vissob gera 480 apartamentos. Deixe-me lá, Tá bem, peça essa informação. Mas tenho que ir corrigindo, não corrigir nada, porque isto é público, os dados são públicos. Não é público. 1% a meio. Segunda questão, a ambição foi curta relativamente àquilo que era a perspectiva das candidaturas ao PRR. No primeiro direito, eu gostava que o Sr. Doutor dissesse quantos projetos estão aprovados para aqueles que não têm capacidade de ir ao mercado normal, ao mercado de arrendamento, ao mercado de compra. Aliás, a estratégia local de habitação não está a ser cumprida, porque está lá tudo registado. Os aglomerados familiares, as pessoas carenciadas, aquelas pessoas que herdaram o património e que não têm dinheiro para recuperar as casas. E, portanto, isso é fundamental. Termos uma relação direta com as cooperativas de habitação, com o setor privado, build to rent, ou seja, temos que ir de uma forma muito rápida e eficaz à procura de soluções para resolver o problema do arrendamento acessível para os mais jovens, para as famílias monoparentais, é o grande objetivo, jovens e famílias monoparentais. Resolver o problema do casco velho da cidade, aquela zona que é importante, a Câmara já o está a fazer e é preciso aumentar a capacidade de compra do património e utilizar o património municipal para a sua reabilitação, porque senão nós vamos andando aos solavancos. É preciso reagir rapidamente a uma situação de crise habitacional e, mais do que isso, é preciso resolver problemas graves habitacionais nos núcleos precários urbanos do Concelho de Viseu e é necessário garantir o Estado de Direito também nessa matéria. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que o plano estratégico para o desenvolvimento da habitação em Viseu não foi ambicioso e connosco vai ser ambicioso. Ou seja, temos várias formas de ir à procura de investidores, garantindo, por exemplo, no Build to Rent, a renda a quem pode construir e a quem quer construir em Viseu. São programas nacionais. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. Luís Montenegro, acabou de anunciar há poucas horas um reforço de 1.300 milhões de euros para o arrendamento acessível. Aliás, aquilo que há bocadinho acabei de referir, para garantir aquilo que é uma dificuldade do país e de outros países da Europa, naturalmente, mas que tem que ser resolvido e os autarcas, o poder local, têm aqui um papel decisivo para isso. Muito rapidamente, porque estamos a terminar, mas o Bernardo lançou aqui para a conversa também a Rua Direita, o Centro Histórico, que precisa de uma revitalização, é o coração da cidade. Como é que pensa fazê-lo? O Chega? Sem dúvida. Olha, o Centro Histórico precisa de ser reabilitado e precisa de voltar a ter gente. Ou seja, às vezes parece que nos preocupamos muito com outras zonas da cidade, da expansão da cidade, para a Zona Norte, para a Zona Sul, para a Zona Este, para a Zona Oeste. Não estou a dizer que isso não seja importante, evidentemente, e é preciso mais construção, como eu dizia há bocado, mas também é importante olharmos para o centro histórico da cidade, quer dizer, para aquilo que sempre existiu. E não o esquecermos. Viseu, a Rua Direita, hoje em dia, é uma rua fantasma, aliás. Passamos lá e vemos poucas lojas, são as que estão abertas, não é? Está tudo deserto. Portanto, isso resolve-se com lojas âncora, ou seja, dando as mesmas oportunidades, dando as mesmas condições, isto é, às lojas que têm para ir para os centros comerciais, dando-lhes as mesmas condições no centro histórico. Eu sei que isso por vezes não é fácil, até por uma questão de dimensão, de espaço, mas temos que lhes voltar a dar essas condições. Temos que lutar. Se queremos reativar o centro histórico, temos que lhes dar essas condições. Porque as pessoas vão a determinadas lojas e, portanto, deslocam-se para determinadas lojas. Isso faria reativar o centro histórico. Outra questão é o estacionamento. As pessoas vão de carro
e, portanto, temos que ter mais estacionamento no centro histórico. Sem essas duas questões, sem as lojas âncora e sem o estacionamento, dificilmente voltamos a ter pessoas no centro histórico. Deixe-me só referir também Muito relativamente ao Mercado 2 de Maio. O Mercado 2 de Maio tem sido um enterro de milhões de euros. Ultimamente, com esta pala que se pôs, enfiaram-se lá 8 milhões de euros. E não resolveu o problema, porque aparentemente no verão está muito calor e no inverno está muito frio e as pessoas não estão confortáveis lá. Nós temos exemplos variados, por exemplo, o mercado de Campo de Ourique, em que os produtores coabitam com áreas de restauração e que funciona muito bem e que as pessoas vão e que as pessoas gostam de estar. E, portanto, aquilo que vou propor é que o mercado de produtores volte ao mercado 2 de Maio, volta àquilo que era. Portanto, tenho imensa pena que na altura se tenha destruído o mercado, se tenha acabado com aquilo que existia, em vez de se fazer uma requalificação, um restauro daquilo que existia, porque os mercados que funcionam melhor hoje em dia são esses que foram restaurados e mantiveram uma certa traça antiga e, portanto, só assim é que conseguimos reabilitar o centro histórico e Queria ouvir também aqui as propostas do Fernando Ruas para devolver vida e comércio ao coração da cidade. Olha, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Mas muito rapidamente. Sim, mas há de me dar o tempo, se me permite, que eu faço isso com todo o gosto. É muito simples dizer levar lojas âncoras para a Rua Direita. É muito simples. Agarre na Primark, vá para a Rua Direita. Agarre numa loja, vá para a Rua Direita. Mas isto impõe-se assim. Sabe, a Câmara tem feito... Os empresários têm vontade própria, naturalmente. Claro. Tem que escolher. Claro. Agora, há uma coisa que ninguém nos pode acusar. Nunca houve tanto investimento público na Rua Direita como há agora. Eu vou-lhe dizer... Isto não tem funcionado, Sr. Doutor. Não, mas tem funcionado no aspecto público, mas também se mete nos privados, portanto... Não, deixe-me dizer-lhe então o que é que a Câmara fez na Rua Direita. Olha... Os resultados estão à vista. Mas, tudo bem. Estão à vista, mas não é por culpa da Câmara. A Câmara tem feito aquilo que deve. Olha, a Câmara comprou e recuperou o Orfeão. A Câmara instalou na Rua Direita, se calhar nunca lá foi, o Espaço do Cidadão. A Câmara fez na Rua Direita, por mim, o Museu da Cidade. Também nunca lá foi ao Museu da Cidade. Nem sabe como é que funciona. Bom, a Câmara comprou a fotobatalha que vai transformar num museu. A Câmara fez... Mas acha que está tudo feito? É que eu pedia propostas para o futuro. Não, eu acho que está tudo feito. Acho que a Câmara deve continuar a fazer aquilo que tem feito. A Câmara... Foi a Câmara que, digamos, de certo modo, motivou a Escola Mariana Seixas a ir para lá. Foi a Câmara que lhe deu um espaço à frente para fazer as suas atividades. Foi a Câmara também que motivou o Monte Pio a ir para a Rua Direita. Agora, a Câmara não pode ir vender roupa interior para a Rua Direita, claro, não pode fazer mais nada que isso. Pode é dar as respostas e arranjar, da parte do investimento público, espaços, e que é aquilo que está a fazer. Nós estamos a construir uma área junto à Rua Direita que não tem nenhum espaço para esplanadas e é mais um espaço. A Câmara já fez milhões de investimento na Rua Direita, em espaços públicos, mas não podemos tornar a Rua Direita completamente pública. Isso é que não. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, não há ninguém que conheça tão bem a Rua Direita quanto eu. Eu estudei no liceu e morava no fundo da Rua Direita. Todos os dias fazia isso. Mas sabe porquê que a Rua Direita também perdeu alguma importância? Por situações como esta onde estamos. Quando eu cheguei à Câmara não havia nada disto. Não havia ninguém a viver fora da circunvalação. Todas estas zonas foram criadas posteriormente. Foi com a minha responsabilidade também. E portanto, é natural que as pessoas agora têm uma oferta enorme, nomeadamente as grandes superfícies, por não dizê-lo, que não os deixa, que lhes dá muito mais facilidade, muito mais vantagem, em vez de irem para a Rua Direita. O que me diz, eu concordo com isto. Se por acaso o McDonald's quiser ir para a Rua Direita, se por acaso uma marca conhecida quiser ir para a Rua Direita, mas condições só se lhe pagar. E a Câmara... Não é pagar. Está bem, mas o doutor conhece... Está bem, mas então... Doutor, é dar as mesmas condições que lhes são dadas, por exemplo, num centro comercial. Vivemos numa economia de mercado e é natural que essas marcas vão para os sítios onde são mais... Incentivos fiscais, incentivos fiscais. Mas isso a Câmara dá. Mas dá-lhe também o espaço. Mas apoios a empresários? Sim, para dinamizar seria uma proposta da Chega? E eventualmente ceder espaço. Ou seja, se ceder um espaço significar que essas marcas, que essas lojas vão
vão para lá. Eu creio que isso é Mas um a ótimo Câmara comprava o investimento da parte da espaço, Câmara. para percebermos, comprava o espaço e cedia. Mas pode apoiar em termos de rendas? João, qual é que é a estratégia do Partido Socialista? Segurança, mais segurança nas ruas do casco velho da cidade, com o reforço policial, com o aumento efetivo na Polícia Municipal. Mas o problema é a falta de segurança? Também é, basta falar com as pessoas. Também é um tema. Agenda cultural, com iniciativas pré-definidas durante o ano, resolver o problema da simplificação dos investimentos na área da construção civil, onde há muitas queixas também nessa área onde há dificuldades para resolver os problemas junto à Câmara Municipal de Viseu, e fazer uma linha de apoio para a modernização do comércio local, não só nessa rua, mas no casco velho da cidade. Ou seja, definir um perímetro que já está pré-definido por nós, para que os comerciantes que estejam mais debilitados possam reforçar a modernização das suas empresas, mas especialmente segurança e modernização da agenda qualificada para as pessoas irem àquelas zonas. Temos que aumentar o turismo, temos que ter a capacidade de ter maior atratividade através de políticas públicas para o turismo. Quero felicitar todos os agentes turísticos, todos os operadores turísticos do território que têm feito um trabalho formidável para dar resposta a quem vem, mas Viseu precisa de mais turismo para poder ter mais gente a usar as ruas da cidade. Sabe qual foi a taxa de crescimento? Sei. Então, mas era bom que o dissesse. Temos, de 2019 para agora, houve uma taxa de crescimento de 9%. Não. Tenho aqui os dados, doutor. Tenho aqui os dados e deixe-me dizer-lhe outra coisa. Comparativamente sabe porque eu estudei. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, comparativamente com a Covilhã, estamos abaixo da Covilhã, infelizmente. E, portanto, o que eu lhe quero dizer é que o número de dormidas... Se calhar foi por a Faculdade de Medicina que levaram para lá o senhor, é para identificarmos aqui num eixo que nós temos aqui territorial que possa ser aqui... Bem, se compararmos com Aveiro, nem quero falar sobre isso. Aveiro ou Coimbra, nem vale a pena estarmos ou com a região da Serra da Estrela. Mas dizer-lhe o seguinte, nós temos que reforçar as políticas públicas para ter uma agenda mais forte, para ter mais pessoas no território, para a cidade ter mais gente e para termos mais pessoas a viver naquela zona. Ou seja, a Rua Direita não pode viver só do dia, tem que também viver da noite. A Rua do Comércio também tem que ter gente, isso dá segurança, acessibilidades e simplificação de processos. Os comerciantes têm tido a oportunidade de falar com muitos deles e é essa a ideia que me transmitem. E falando em comerciantes, creio que seja também importante falar do mercado dos produtores. São inúmeras as queixas relativamente ao mercado, que tem sido uma promessa recorrente, mas ainda não há uma concretização e esta solução provisória não serve os comerciantes. Mas eu posso voltar outra vez, por favor. Só para dar números corretos. Sabe que a região centro subiu as dormidas 4,7%. A região Cimo-Dão Lafões, cerca de 8%. Certo. E a cidade de Viseu, 14,7%. Portanto, não se venha dizer, mas se têm números corretos. Temos feito o trabalho em termos da captação de turistas, de dormidas, e tem a ver exatamente com o dinamismo dos nossos empresários. Quando cheguei à Câmara, havia apenas um hotel em Viseu. Neste momento nós estamos numa destas unidades que foram propiciadas... Mas vamos à solução para o mercado dos produtores, por favor. Vamos, mas deixe-me dizer-lhe, mas é importante não assistir aqui impunemente a ver de evitar números que não têm consistência, tenho que os corrigir, sim, naturalmente. Mas em relação ao mercado dos produtores, nem conheço outra forma de fazer isto. Quando se quer recuperar um espaço definitivo para o mercado, tem que se instalar provisoriamente os produtores. Mas essa solução provisória parece que já está a ser... Mas quando ela foi inaugurada neste mandato, imagina quanto tempo é que esteve o mercado de produtores de Braga numa situação provisória? Então é que, de facto, não mas aquilo que os comerciantes dizem é que aquela solução provisória que foi encontrada... não lhes agrada? Está bem, mas isso é natural, até porque é provisória. Foi um projeto que herdámos do executivo anterior, que achámos necessário fazer e fizemos o projeto tal como estava. Agora vamos fazer exatamente a solução definitiva, exatamente onde estava o antigo mercado. Temos tudo pronto, mas não é, digamos... Eu gostava de saber como é que se faz isso sem esta solução que foi encontrada e que não foi barata. O mercado de produtores. Mas não lhes oferece condições. E não vai oferecer, por isso é que é um mercado de instalações provisórias. Vamos fazer o mercado definitivo e vamos passá-los depois para o mercado definitivo. O Bernardo já deixou aqui no ar que uma das soluções encontradas pelo Chega seria transferir os produtores para o mercado 2 de Maio. Exatamente, ou seja, no mercado 2 de Maio voltarmos a ter bancas com produtores e eles poderem coabitar com
a restauração e com, enfim, à semelhança daquilo que existe noutros mercados espalhados pelo país e que funciona muito bem, e no estrangeiro também funciona muito bem. Estou-me a lembrar, por exemplo, em Madrid, no mercado de São Miguel, ou em Lisboa, o mercado o mercado de Campo de Ourique, portanto, e o próprio mercado da Malt Market. Portanto, era não ter feito outro mercado. Era, exatamente. Mas exatamente. Sabe quem foi a responsabilidade. Mas deixe-me só dizer relativamente ao mercado. Como eu disse há bocado, parece-me que foi uma decisão mal tomada desde o início. Ou seja, foi um sítio onde se enterraram milhões de euros com um projeto na altura de Cisa Vieira, e depois agora com a instalação... Está a falar do Mercado 2 de Maio. Mercado 2 de Maio, exatamente. Portanto, foi a partir daí que saiu... Quem foi a decisão Mas quem é que decidiu tirar o mercado onde estava? Era bom que saiba isso, que é para não ficarem aqui dúvidas. Mas, Soutor, o mercado onde estava... Que sim, o mercado que diz agora que quer recuperar saiu de lá. Sim. E quem foi a decisão? Não foi minha, foi. Soutor, mas refere-se a quem? Ao doutor Não, refiro-me a quem, na altura, com toda a legitimidade, quis fazer um mercado novo. Refiro-me ao Sr. Engenheiro Carrilho. Sim, ao Sr. Engenheiro Carrilho, está bem. Fez um mercado novo, bem, portanto, desculpe lá, o que nós encontramos foi o mercado que já estava desativado e que tinha um mercado novo no sítio de onde saiu agora para as instalações provisórias. O Soutor está na Câmara, esteve na Câmara por junto, creio eu, 24 anos. Sim. E, portanto, com um interregno de 8 anos. Exatamente. Sim. E com um interregno de 8 anos do Dr. Almeida Henriques. Quer dizer, eu acho que tem ali uma responsabilidade na questão do mercado e daquela solução, de facto, mas nós estamos aqui para apurar essas responsabilidades, estamos para ouvir soluções, João. Nós temos de ter uma visão de helicóptero, para esta questão daquilo que é a mobilidade das pessoas, como é que as pessoas andam a fazer o seu consumo na cidade, quais são as zonas de atratividade. Já falámos na Rua do Comércio, na Rua Direita, na zona mais comercial, no Mercado 2 de Maio, o Dr. Bernardo acabou de referir, o Dr. Fernando Ruas, o Mercado 2 de Maio. Temos que olhar para o 21 de Agosto de uma forma, podemos interligar todos estes fatores diferenciadores na cidade. Temos que olhar para a zona do multiuso e da zona do Rio Pavia, e depois olharmos de uma forma também direta para a zona da feira semanal. Ou seja, tem que haver aqui um corredor que permita que as pessoas possam circular em termos comerciais. E eu quanto a essa matéria do mercado de produtores, naturalmente que é uma decisão que o atual Presidente da Câmara aqui referiu, que ainda não está apresentada publicamente, mas está atrasada, aliás, como está parado, por exemplo, a residência para estudantes na Rua Direita, na Rua do Gonçalinho, está parado. E outros investimentos, é o que dizem. Mas vá lá ver. Sim, está bem, mas... sim, mas é o que, pelo menos teve parado durante muitos meses e agora só se foi ontem. Mas dizer-lhe o seguinte, dizer-lhe que é preciso resolver o assunto do mercado de produtores. Aquilo tem um contrato que termina nos próximos anos, relativamente àquilo que foi o acordo que fez com o privado, e portanto nós temos uma ideia clara que é utilizar um espaço, naturalmente por razões de ordem especulativa, não vou referir neste momento onde é, mas que nós temos a olhar com grande visão de helicóptero para poder colocar esse mercado numa zona onde os próprios comerciantes e as pessoas estejam um bocadinho de acordo. Ou seja, eu tenho falado com muitos comerciantes que estão no mercado de produtores e as ideias vão-se mudando. O Dr. Bernardo Pessanha falou na questão de 2 de Maio, ao problema das cargas e das descargas e ao problema do estacionamento. Hoje, quem vai ao mercado de produtores, corrijam-me se eu estiver enganado, mas muitas pessoas que ou vão a pé porque vivem naquela zona da cidade ou aproveitam o parque de estacionamento para estacionar e ir ao mercado. Os comerciantes gostam, vendem, as pessoas também gostam, eu também gosto, todos gostamos, mas efetivamente é importante arranjarmos uma solução onde tenhamos vida, que esteja ligado nas outras plataformas, onde tenha possibilidade de cargas e descargas para não criar conflitos do trânsito e onde tenhamos parques de estacionamento. Aliás, era um dos temas dos parques de estacionamento também na cidade e da dificuldade que não temos tempo já. E portanto sobre isso esse. Também eu. Não temos tempo. Também eu. Portanto, é esse o objetivo. Temos um sítio identificado, numa zona da cidade que pode ter aqui uma interferência enorme naquilo que é o desenvolvimento do mercado de produtores para quem vai comprar e para quem vende. Meus senhores, estamos a entrar mesmo nesta reta final do debate e eu pedia, começávamos pelo Bernardo Pessanha, do Chega, a falar para os vizienses porque é que devem confiar no seu projeto autárquico. Bom, no próximo dia 12 de outubro temos duas opções. Ou votamos nos mesmos de sempre, no candidato do PS ou no candidato do PSD,
ou votamos no Chega, votamos na mudança. O PS e o PSD, o Dr. João Azevedo e o Dr. Fernando Ruas, podem querer fazer crer que isto se trata de uma escolha entre eles dois. Mas nós vimos na última eleição legislativa que isso não é assim. Nós estamos aqui para disputar estas eleições, nós queremos eleger vereadores, queremos eleger presidentes, queremos eleger deputados municipais, queremos eleger presidentes da Junta e, portanto, estamos aqui para mudar, vamos propor menos burocracia, vamos propor impostos mais baixos e queremos que assim vamos dinamizar a economia local e melhorar a vida dos vizienses. Fernando Ruas, por favor, para aquela Câmara. Muito obrigado. Eu queria dizer-vos que comigo os vizienses seguramente saberão que sou como algodão, eu não engano. Comigo votam conscientemente, sabem do que fui capaz, tenho um histórico, tenho esta relação umbilical com a cidade e, portanto, saberão bem do que é que eu fui capaz de fazer até agora e daquilo que me proponho fazer e, portanto, só lhes peço é que atentem a isso e que vejam de quem faz e de quem é, digamos, muito facilitador em termos de oratória, mas de resto eu seguirei com a cidade e com o Conselho exatamente nos moldes em que o conduzi até aqui. Muito obrigada. João, por favor. Quero cumprimentar todas as vizienses e os vizienses neste momento, dizer-vos que nós nos apresentamos às eleições com uma equipa coesa, experiente, cheia de energia, com muita força, com um programa credível, que sabem para onde devemos levar Viseu, para um concelho mais forte, mais coeso, com mais investimento privado, com mais emprego, com mais saúde e especialmente com a apresentação de medidas que são concretas e que representam aquilo que nós queremos. Um concelho que no futuro seja melhor para os mais velhos, para os mais novos, para os nossos filhos e para aqueles que queiram vir viver para Viseu. Agradeço-vos muito a vossa confiança, o carinho que me têm transmitido na rua e nos territórios e contamos com todos vós para ganharmos as eleições. Muito obrigada. Tínhamos muitos mais temas para falar sobre Viseu, mas infelizmente não temos tempo. Agradecer-vos a todos, Bernardo, Fernando Ruas, João Azevedo, a vossa participação neste debate. Eu despeço-me. O futuro de Viseu decide-se no dia 12 de outubro, data das próximas eleições autárquicas.